Muito obrigada pela presença, eu agradeço o tempo de vocês e essa possibilidade de poder dividir com todo mundo o conhecimento que vocês têm. A gente sentiu a necessidade de colocar um contador e um advogado juntos, justamente porque as perguntas são complexas e são também entre os dois países. Então, eu começo aqui o nosso webinar e vai ser um prazer poder conversar com vocês na noite de hoje. Então, a Igualmente, gente faz Gabriela, aí uma agradeço rápida muito. apresentação. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós somos a Ingui Canadá e nós trabalhamos com consultoria especializada para a imigração. E a gente percebe que é muito importante a questão do conhecimento da legislação de impostos, tanto no Brasil quanto no Canadá. O nosso escritório tem 3 unidades pelo mundo, nós temos Toronto, Istambul e Dubai, nós temos mais de 25 países que a gente atende, nossa equipe tem 15 membros e nós somos capazes de atender em 7 línguas diferentes. Nós temos um alto ranking de excelência no Google e nós temos o objetivo de atender e acolher todas as demandas dos nossos clientes em todo o processo de vinda para o Canadá. Nós temos serviços que orientam nossos clientes, tanto na parte de real estate, que são a aquisição de um imóvel no Canadá, como a transferência de investimentos que você precisa fazer em alguns momentos da sua vida. A gente também orienta com relação às aplicações para os vistos, todos eles, têm muitos vistos, e cada província no Canadá tem características peculiares. A gente tem toda uma orientação para todas as etapas do PR, que é a residência permanente. A gente acompanha toda a mobilidade global, que envolve vários países, e a questão do emprego, que também pode ter aí vários países, tá? Às vezes a gente trabalha num lugar, mora em outro, e precisa atender um público que está num terceiro país. Então, aqui estão os nossos contatos, aqui é o website, o IngWe Canadá, a gente tem o ingwe.ca/store, que é onde a gente faz o agendamento das nossas consultas, e aqui, então, está à disposição todos os nossos meios de contato. Então, a gente vai começar com a apresentação, a gente vai começar pelo Adris Martins, que é um advogado especialista em direito tributário internacional, e vai explicar para a gente o que a gente precisa fazer ou não fazer para não pagar imposto de uma maneira indevida ou incorreta. Muito obrigada, Adler, bem-vinda. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vocês me escutam bem? Me escutam bem, todo mundo? Ok? Maravilha. Sim, tá ótimo. Perfeito. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu já falei algumas vezes sobre tributação de não residentes e sempre com muito interesse. Fiquei muito satisfeito de saber que no Canadá tem uma comunidade brasileira tão grande, né, e tão engajada. Bom, e vamos direto às dúvidas, que é o que todo mundo quer saber. Nós vamos falar muito de coisa técnica hoje, cálculo tributário, mas eu vou começar só falando do básico, que eu acho que ajuda muito as pessoas a entenderem a situação em que elas estão vivendo, né? Acontece o seguinte: a Receita Federal do Brasil, ela considera como residente no Brasil basicamente as pessoas que moram aqui mais do que 6 meses por ano. Aí uma regra simples. Então, a pessoa que tem a vida dela no Brasil é residente fiscal no Brasil, tem que pagar imposto no Brasil. E quem é o não residente fiscal? É a pessoa que ou comunicou saída, ou seja, ele viveu no Brasil um tempão, mas a partir de certo momento ele viajou e não volta mais. Ele acha, pelo menos, que ele não vai voltar rápido, vai ficar um ano fora ou mais. Então, essa pessoa faz a comunicação de saída e, a partir daquele momento, a Receita já sabe que ele não tem que pagar imposto no Brasil sobre as rendas dele no mundo inteiro. A pessoa sempre tem que pagar imposto no Brasil sobre as rendas que vêm do Brasil. Então, por exemplo, o aluguel que você recebe do Brasil, ele vai ser tributado na fonte. Mas o seu salário no Canadá, se você fez a comunicação de saída, a Receita já entendeu que você tem a intenção de sair do Brasil, do país. Então, ela não vai te tributar. E as pessoas que saíram do Brasil sem comunicar a saída e ficaram mais de um ano sem voltar. Então, você saiu, não fez nada, mas ficou mais de um ano fora. Muito comum, especialmente agora com a pandemia, né? A pessoa saiu e não conseguiu voltar. Ficou 1 ano e meio, 2 anos fora direto. Essa pessoa, a partir do momento que ela fica 12 meses fora do Brasil, ela já seria automaticamente uma não residente. Ela ainda tem que formalizar a situação dela, fazer uma declaração de saída pelo menos, né?
A declaração, só refrisando aqui o nome, a comunicação de saída é uma comunicação, é um informe que você manda à Receita dizendo que você saiu do Brasil. A declaração de saída é a mesma declaração de imposto de renda que se entrega em abril, normal. Você só muda lá em cima, que é o nome dela, de declaração normal para de saída, mas é um formulário grande, completo, você tem que colocar lá todos os seus bens, igualzinho você faria normalmente. Mas lá você meio que dá um resumo da sua vida para a Receita. Ou seja, quem é que mora no Brasil, quem é residente fiscal no Brasil? Quem mora no Brasil. Quem não é residente fiscal no Brasil? Quem saiu do Brasil, ficou mais de um ano fora, não sem voltar, ou então a pessoa que saiu do Brasil com a intenção de não voltar, fez a comunicação de saída. Então essa é a regra básica. Por que o pessoal acaba se confundindo e gerando problemas? Porque muitas vezes a pessoa sai do Brasil, mas ela fica com medo de comunicar a saída ou de declarar a saída. Então ela continua declarando imposto de renda no Brasil. Nesses casos, a Receita Federal não consegue entender que a pessoa saiu. Ela só acha que ela foi passear de férias, mas vai voltar. Às vezes, a mesma pessoa que ficou mais de um ano fora, e já seria pela lei não residente automático, ela continua declarando imposto de renda no Brasil. Ou seja, é como se ela estivesse dizendo para a Receita, olha, eu saí, mas eu quero morar no Brasil. Essa é a situação que dá problema para a maioria das pessoas. Por quê? Ela está morando fora, tem um salário fora, ela diz para a Receita que mora no Brasil, mas na hora de declarar o imposto de renda, ela omite a renda que ela tem fora, no caso aí no Canadá. Porque o que essa pessoa que mora fora do Brasil, mas não comunicou saída, nem declarou saída, ou às vezes até pior, ela mora fora do Brasil, mas ela voluntariamente continua declarando imposto de renda, o que ela deveria fazer para ficar regular? Ela deveria, no Canadá, informar todas as rendas que ela tem, inclusive as do Brasil, e no Brasil, informar a renda que ela tem no Canadá. Mas o que todo mundo está pensando, que está escutando? Qualquer brasileiro pensa, a primeira coisa que vem à cabeça, mas se eu informar meu salário no Canadá, a Receita vai me tributar. É isso mesmo. Por isso é que, na maioria das vezes, você tem que declarar saída, comunicar saída, declarar saída, para se proteger, para evitar que a Receita Federal te tribute. Essa é a maneira padrão de se fazer. E por que muitas vezes a pessoa não faz isso? Sendo que é tão bom, né? Você não vai pagar imposto, por que as pessoas não fazem? Muitas vezes por desconhecimento, e às vezes porque a declaração de saída ela gera alguns inconvenientes práticos. O mais famoso de todos é a conta bancária, que a pessoa que sai do Brasil, declara a saída, comunica a saída direitinho, ela só pode manter contas bancárias aqui especiais, são as chamadas contas de não residente. Essa conta já foi muito difícil de abrir. Hoje, graças a Deus, é bem mais fácil. Daqui a pouquinho nas perguntas nós vamos falar alguns bancos que estão abrindo, mas já tem vários bancos que abrem. Então você já consegue abrir. E tem uma outra dificuldade também, que quando a pessoa é não residente, é um pouco mais difícil ela investir no mercado financeiro, investir em ações. Então, às vezes, a pessoa se coloca numa situação de ilegalidade, né? Só para poder ter acesso aos investimentos. Aí, nesse caso, nós vamos falar daqui a pouco também, já tem algumas corretoras planejando oferecer um serviço melhor para o não residente. Até uma pessoa acabou de perguntar, né? Posso continuar meus investimentos na B3 no Brasil? Exatamente disso que eu estou falando. É mais difícil para o não residente, embora estejam começando agora a aparecer soluções. Mas é melhor você se organizar do que você ficar correndo esse risco. Por quê? Porque se você tem renda no Canadá, continua declarando imposto de renda no Brasil, mas não declara a renda do Canadá, você está basicamente, é uma bomba relógio. Basicamente, você está esperando a Receita descobrir e te tributar. E eu acho que todo mundo deve estar pensando isso também, é que o brasileiro sempre pensa, é o seguinte, como que a Receita pode descobrir? Para a Receita descobrir, isso é a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Porque o Brasil e o Canadá, eles têm um acordo para evitar a dupla tributação. Mas esse acordo, ele não é só para evitar a dupla tributação. Na verdade, o nome completo desse acordo, em geral, é assim, acordo para evitar a evasão fiscal, né, evitar que as pessoas não paguem impostos e evitar também a dupla tributação. Ou seja, é um acordo de troca de informações. A Receita Federal do Canadá coleta as informações dos brasileiros que moram aí e manda para a Receita Brasileira. A Receita Brasileira faz a mesma coisa. Pega a informação dos brasileiros dos canadenses que moram aqui, manda para o Canadá. E não bastasse ter esse acordo já direto do Canadá com o Brasil e o Canadá fazem parte de pelo menos mais 2 acordos. Né? Eles integram o FATCA, que é uma espécie de uma lei americana, e eles integram um acordo da OCDE, a organização, é uma organização internacional, digamos, que era conhecida como os países ricos, né? Mas acabou abrangindo vários países do mundo. E esse tratado da OCDE também prevê a troca de informações. Então, assim,
não falta base legal para trocar informações. O Supremo Tribunal Federal no Brasil já decidiu que esse tipo de troca de informação é legal, então você não pode dizer, estão quebrando meu sigilo bancário. Ou seja, a informação vai chegar aqui, é uma questão de tempo. Por isso que a pessoa tem que se planejar para evitar essa dupla tributação. Eu aposto que vão aparecer muitas dúvidas aí, mas uma dúvida que sempre aparece, que eu vejo que tem muita dificuldade, o Rodrigo, que vai falar daqui a pouco, que é contador, vai nos ajudar muito nessa questão também, é que as pessoas não acreditam nesse acordo de não bitributação, não entendem bem como é que funciona. Então, eu vou falar sobre ele aqui. Lembrando, gente, que eu estou falando sobre o ponto de vista do direito brasileiro, tá? O direito brasileiro inclui esse acordo. Eu não sou advogado no Canadá, não estou falando como um advogado canadense. Estou falando aqui exclusivamente como um advogado brasileiro que está aplicando esse acordo internacional entre Brasil e Canadá. Só para lembrar, quando que o acordo internacional entre o Brasil e o Canadá é aplicável? Exatamente nas hipóteses, principalmente, na verdade, nas hipóteses em que a pessoa mantém aquela dupla residência. Ou seja, eu moro no Canadá, mas eu quero continuar residente tributário no Brasil. O que eu preciso fazer para continuar sendo residente tributário no Brasil? Basicamente, eu tenho que vir ao Brasil uma vez por ano, a lei pede, e tenho que entregar minhas declarações de imposto no Brasil. Se a pessoa mora no Canadá e tem rendimentos no Canadá de salário, mas ainda declara imposto de renda no Brasil, o certo seria ela declarar o salário dela no Canadá também no Brasil. Normalmente a gente declara no fim do ano, mas como é um rendimento do exterior, qualquer pessoa no Brasil que tem rendimento no exterior tem que fazer uma declaração mensal chamada Carnê-Leão. Essa informação também achei meio nova, né? Só explicar. Esse Carnê-Leão é velho já, existe há uns 30 anos. Tecnicamente, todo mundo que recebe aluguel, que tem mais de uma fonte de renda, que presta serviço freelancer, que faz bico, ou que recebe dinheiro do exterior, teria que preencher um Carnê-Leão todo mês. Eu sei que não é comum, a maioria das pessoas não preenche, mas de fato está na lei. Então, por exemplo, uma pessoa que presta serviço para várias pessoas e não tem empresa, e não é MEI, só presta serviço como autônomo, deveria fazer o Carnê-Leão. Da mesma forma, as pessoas que moram no Brasil, mas recebem rendimentos do exterior, especialmente rendimentos de trabalho, deveriam preencher o Carnê-Leão também. Então, talvez você não soubesse disso, mas essa obrigação já é velha, tá? Ela não veio do fato de você morar no Canadá, não, ela já existia. Então, como que você, se você quiser manter a residência tributária no Brasil e ter um salário no Canadá, o que vai acontecer? Eu fiz uma simulação aqui, você pode mostrar, por favor, Daniela? Só para vocês entenderem. Opa, tá na tela aí? É o seguinte, eu peguei aqui um salário que eu acho que é comum no Canadá, de $54 mil por ano. A pessoa no Canadá que recebe $54 mil por ano, ela paga de tributos federais, de imposto de renda federal, aproximadamente 10,5%. Por que eu estou falando só do imposto de renda federal? Eu sei que tem os outros impostos, né, os provinciais, aí, estaduais, mas o acordo de não bitributação do Brasil com o Canadá só inclui impostos federais. Tá bom, pessoal? Então, por isso que eu estou levando em conta só os federais. Eu sei que você paga outros, que tem aí uma espécie de National Insurance, né, Social Security, alguma coisa assim, mas ele não entra. A gente, por um acordo, leva em conta apenas o imposto de renda federal. Então, se você quer continuar sendo residente fiscal no Brasil e receber o seu salário no Canadá, pode, até pode, se você vier ao Brasil uma vez por ano e fizer essa declaração aqui mensalmente. Qual que é a declaração que você tem que fazer? Isso é o seguinte, se o seu salário no Canadá é 54 mil por ano, dólares canadenses, né? Isso por mês dá mais ou menos 4.500 e em reais mais ou menos 20.250. No Canadá, você está pagando de tributos federais 10,5%, 472 dólares canadenses. Equivaleria em reais a 2.126 reais. Mas uma pessoa no Brasil com esse salário, de 20 mil e poucos reais, ele teria que pagar de imposto de renda muito mais do que o imposto federal no Canadá. Teria que pagar mais que o dobro, né? 23,21%, que daria 4.700 reais. Então, o brasileiro que não faz declaração de saída, ou que não só não faz, mas que continua declarando imposto de renda no Brasil, muitas vezes como isento, não existe mais declaração de isento, tá, pessoal? A gente fala isso, mas não existe mais. A pessoa só faz uma declaração com renda zero. Essa pessoa que sai do Brasil, continua declarando imposto de renda aqui e tem renda no Canadá, o correto seria que todo mês, se o salário dela fosse 54 mil dólares por ano, todo mês ela teria que pagar ao Brasil voluntariamente R$ 2.573. Então, essa é mais ou menos a obrigação, a responsabilidade tributária que você tem
Se você está morando no Canadá, continua declarando imposto de renda no Brasil. E se você fosse declarar corretamente, você teria que declarar e pagar todo mês um carnê-leão de R$ 2.573. Se você não declara sua renda no Canadá, aí é bem pior, porque aí você está, como a Receita não vai saber que você paga imposto no Canadá, ela só vai receber um dia a informação que a sua conta bancária tem um valor X, ela vai fazer um cálculo por estimativa, e talvez ela vai te cobrar R$ 4.700 por mês durante os últimos 2 ou 3 anos para trás. Né? Ela vai falar, essa pessoa que tem movimenta tantos mil dólares na conta bancária dela, o salário dela deve ser mais ou menos 50 mil por ano. Vai fazer um cálculo aqui no Brasil, vai dar mais ou menos 50 mil reais de imposto devido por ano, mais uma multa que pode ser de 75% até 150%, ou seja, você pode estar devendo aí 100 mil reais de imposto por ano, por 2, 3 anos, 300 mil reais. Ela vai fazer a cartinha e mandar ou para sua casa, ou para a casa do seu procurador, ou para a casa da sua mãe, o endereço que você deu para ela. E vai abrir uma execução fiscal contra você. Então, assim, esse negócio de morar no Canadá e declarar no Brasil e omitir a renda é fria, não façam isso. Então, ou você faz corretamente, né? Você declara o carnê-leão e paga a diferença no Brasil, ou você dá a saída de uma vez, paga imposto só no caixa da maneira mais correta, que seria via conta de não residente, ou via um investimento especial por corretora, que nós vamos falar daqui a pouco, mas é um produto novo que está surgindo aí no mercado para possibilitar que os não residentes invistam no Brasil com mais tranquilidade. E eu fico feliz de ter apresentado essa planilha aqui, porque muita gente não acredita ou não entende bem como é que funciona, mas isso existe, tá? Funciona dessa forma, e se você mora no Canadá e quer manter a residência fiscal no Brasil, você tem que estar preparado para pagar esse imposto aqui todo mês. Claro que isso vai, se a sua renda no Canadá for muito alta, o seu imposto também vai ser mais alto, isso pode acabar reduzindo o imposto a ser pago no Brasil. Mas eu peguei aqui um salário médio, que eu acho que reflete a situação da maioria das pessoas. Bom, pessoal, para iniciar isso, Daniela, acho que tá bom. Vamos ouvir o Rodrigo aí. Muito obrigada. Então, vamos lá. Agora, o Rodrigo, ele é da área da contabilidade e ele vai explicar para a gente o que a contabilidade pode fazer para nos salvar. Como que a gente se salva desta história toda, né? Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, Daniela. Eu vou começar, então, tomando o caminho do Adler e explicar para o pessoal que está aqui no Canadá qual é o requerimento, né? Quando que a pessoa, quando vem para cá, se torna obrigada a declarar as rendas no Canadá. A questão da residência canadense. As regras do Canadá são um pouco diferentes do Brasil, e quanto a essa relação de ficar 12 meses, ou 12 meses fora, ou 6 meses por ano, é um pouco diferente aqui. O governo canadense aqui, a CRA, interpreta que tu passa a ser obrigado a declarar as tuas rendas aqui e calcular imposto devido a partir do momento em que tu estabelece a tua principal residência no Canadá. E isso muitas vezes está conectado com a tua família. Então, se tu vem sozinho e a família ficou no Brasil, que é o caso, por exemplo, de alguém que vem estudar, talvez possa surgir alguma oportunidade para se interpretar de uma maneira diferente, a pessoa não ser responsável, ser obrigada a declarar o tax aqui. Mas isso tem muito a ver também com o fluxo do dinheiro, quem é que está sustentando quem, entende? Então, se essa pessoa aqui acaba tendo renda e sustenta a família do Brasil, ela acaba, só por ter a renda no Canadá, ela acaba já sendo obrigada a declarar o tax canadense. Mas o que eu quero dizer é que, na maioria das vezes, as pessoas que vêm para cá, seja para estudar, ou seja, a maioria vem para estudar e acaba ficando aqui, ela acaba sendo responsável pela declaração do imposto de renda a partir do momento da chegada. Porque normalmente o pessoal vem com a família. E a partir desse momento, do primeiro dia, a pessoa já tem que cumprir todos esses requisitos que o Adler comentou do lado do Brasil, do lado de cá. O Canadá tem a mesma visão da história. O Canadá também quer a parte dele. E o Canadá também vai querer saber toda a tua renda, seja no Brasil, seja aqueles investimentos que tu tinha nos Estados Unidos, porque tu investia na bolsa nos Estados Unidos. Isso inclui tudo, porque eles chamam de renda global e o nome já diz tudo. Então, isso começa a contar a partir do dia da chegada. E então vou
levantar aqui uma questão que eu vi aqui no chat, que o que todo mundo gostaria de fazer é: por que eu não posso pagar o imposto do que eu ganho no Brasil, no Brasil? Por que eu não posso pagar o imposto do que eu ganho no Canadá, e acabou a história, né? Então, basicamente, é porque tem essa questão da residência, né? De onde, em qual país que tu é considerado residente, e tu tem que obedecer às regras daquele país. E tanto o Brasil quanto o Canadá tem essa questão da renda global. Então, ambos os países requerem que tu declare e informe a renda obtida no mundo inteiro. Se tu decide manter a residência fiscal em 2 países, tu acaba tendo que cumprir essa obrigação de declarar a renda global em ambos os países. E aí vem essa questão que o Adler comentou, da questão de aproveitamento de impostos pagos, né, nos outros países onde as rendas foram geradas. E isso varia muito de caso a caso, porque as alíquotas variam dependendo do tipo da renda que a pessoa teve, né? Como o Adler mostrou agora há pouquinho ali, tipo, alguém que tem uma renda de salário, vamos dizer assim, naquela faixa de 54 mil, o imposto cobrado no Brasil em percentual é maior do que o Canadá cobra. E, enfim, isso tem uma série de razões, mas no Canadá 54 mil é só o começo da brincadeira, né? E no Brasil já é um topo, né? Já está lá em cima, na média assim, da população, vamos dizer assim. Daniela, se tu pudesse passar para aquele slide onde aparecem as médias, o próximo, por favor. Isso, só para exemplificar, então, tipo, alguém com uma renda de 54 mil, tipo, está começando a pagar muito imposto. Ele ainda está longe de pagar muito imposto, tipo aqui no Canadá. Então, até por isso que acontece essa questão, acaba sendo uma consequência disso. O Brasil acaba cobrando mais imposto em percentual nessa faixa de renda. Então, para quem está naquela situação que a gente acabou de ver com o Adler, que está morando no Canadá e tem essa renda... não, foi o contrário, né? É quem tinha... O do Adler era o exemplo de quem estava no Brasil com a renda no Canadá. Estava no Canadá com a renda no Canadá, mas com a dupla residência e tinha que informar no Brasil. Exato, me perdi. Então, acaba acontecendo isso. A pessoa acaba pagando mais no Brasil do que ela já recolheu no Canadá. Mas o que aqui acontece também... acho que melhor, Daniela, tem um outro slide onde eu fiz o exemplo contrário. Eu acho que fica mais fácil até para a gente fazer essa comparação. Justamente, este. Então, essa diferença fica mais evidente aqui agora. Se a gente pegar o mesmo exemplo do Adler, alguém que esteja com uma renda no Brasil, com um salário lá de 54 mil dólares canadenses, o equivalente a 54 mil dólares canadenses, que equivaleria a 243 mil reais por ano, a alíquota seria de 23 dólares, ficou 23% média, o que daria aquele imposto a pagar de 56 mil reais, e a pessoa, obviamente, morando no Canadá. Isso é uma situação da pessoa morando no Canadá e tendo uma renda de emprego no Brasil. Ela vai ser obrigada a declarar no imposto de renda canadense aqui essa renda que ela teve lá, e vai gerar um imposto a pagar aqui de 8.600 dólares, que equivale a 16%. Porém, só a conversão do imposto pago no Brasil já equivale a 12 mil dólares canadenses. Então, nessa situação em específico, que seria só um espelho do que o Adler acabou de falar, a pessoa não teria nada para pagar de imposto aqui. Então, por isso que é importante cada situação ser analisada, né, individualmente, porque dependendo da faixa de imposto que a gente está e dependendo de onde que a pessoa mora, não é a mesma coisa, né, se a pessoa mora no outro país, já inverte completamente. Recíproca não é verdadeira. Eu consigo fazer uma observação? Claro. Claro. Rodrigo, isso só uma observação primeiro. Você está colocando 16% aqui porque você está incluindo o imposto federal e o estadual, né, o provincial do Canadá. Justamente, quando ela declara aquele valor recebido no Brasil de 243 mil reais, ela vai dever um combinado de 16%. Ótimo. E esse aqui seria o exemplo de uma pessoa, por exemplo, de um diretor de uma empresa, de uma filial canadense, uma filial brasileira de uma empresa canadense, então que ele recebe o salário direto do Brasil, embora ainda seja residente tributário no Canadá. É possível. Algo assim, né? É possível. Ou alguém trabalhando remoto, de alguma forma. Trabalhando remoto aqui, recebe o salário do Brasil, mas mora no Canadá e recebe esse valor. Excelente.
Não é tão comum, mas existem casos, né? Uhum. E aí, nesse caso, a pessoa está defendida, ela não vai acabar tendo imposto para pagar aqui, no caso. Mas essa situação, ela é bem interessante, bem bonitinha, que legal, mas na prática não é o que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes, as pessoas vêm para cá e elas se estabelecem e elas começam a ter um salário de 50, 60, 70 mil dólares canadenses de um emprego aqui, e deixaram alguma coisa no Brasil. E aí a gente tem que falar dos marginal tax brackets, que vem a ser aquela alíquota máxima onde tu se encontra, só por conta daquele salário. E aí, se a Daniela puder voltar um slide, eu vou mostrar essas alíquotas, que seriam essas aqui. Então, por exemplo, se a pessoa já veio para cá, tem um trabalho de, vamos supor, 54 mil dólares de novo, ele vai estar naquela terceira alíquota ali, que seria de 29,65, que é a alíquota combinada federal e Ontário. E o que significa o 29,65 nesse caso? Significa que se ela tiver uma renda no Brasil, de um investimento, por exemplo, que é tributado na fonte a 15%, por exemplo, ele vai entrar no topo da renda que a pessoa já tem aqui do salário e vai ser tributado a 29,65. Como lá foi tributado apenas 15%, ainda faltam outros 14% para ser pago aqui. E isso para a gente não entrar ainda na parte dos investimentos isentos, que o Brasil tem alguns, né? Investimentos isentos, LCI, LCA, ou poupança, coisas do tipo, que não tem tributação alguma, totalmente legal, totalmente correto no Brasil, para quem mora no Brasil. Mas se tu mora fora, naquele outro país, né, te requer pela questão da renda global que tu informe, e como sempre permite que tu traga todo o imposto pago sobre aquela renda. Mas como a renda é baixa, comparada com o tax bracket onde tu já está no Canadá por conta do teu emprego, aí acaba faltando imposto. E aí tem que ser pago alguma coisa a mais. Na prática acontece muito isso. Próximo ponto, eu acho que... Bom, acho que isso aí esclarece a questão do ponto, né? Do Brasil pagar no Brasil, Canadá pagar no Canadá. Eu acho que essa parte ficou clara. Daniela, temos alguma outra pergunta que a gente possa passar? Ou... Não, acho que é isso que a gente tinha, isso aqui vocês já falaram. Então, agora a gente vai se preparar para perguntas. A gente tem aqui a nossa surpresa, que é justamente para oferecer a consulta. A gente está oferecendo para quem assistiu o webinar um desconto de 50%. E nessa consulta a gente pode ter a presença do Rodrigo ou do Adler, se o assunto for taxes. Então, agora a gente vai abrir para perguntas. A gente tem uma série de perguntas aqui no nosso chat, mas a gente tem também algumas perguntas que a gente recebeu previamente. Então, eu vou aproveitar aqui a presença do Reza, e I need to talk in English because Reza speaks English, and I'd like to ask Reza, if I have problems with my taxations, these problems can interfere in my immigration process. What do you think about that? Why is so important? No, so immigration and the CRA, they don't really talk to each other. So if your immigration is going ahead and you're being audited for your taxes, two different things. But one thing to note is that immigration department depends heavily on documentation based on the CRA forms. So your T1s, your T4s, if you're showing employment, salary, wages, that's the only connection that you see. Or if you're going through business immigration or self-employment, well, not inside of Canada, but overseas. But generally, no, 90% of the time, taxation doesn't speak with immigration. If you have a tax problem, it does not mean you have an immigration problem, and vice versa. Okay? Ok. Então, nossa primeira pergunta é: como eu faço para pagar menos impostos? Simples assim. Vai lá, Rodrigo. Posso começar? Então, eu atendo algumas pessoas, né, que estão nessas situações que a gente comentou aqui, né, que estão aqui no Canadá, uns de uma forma mais permanente, uns de forma mais temporária, e como eu já falei, cada caso é um caso, mas existem algumas opções
Então, assim, uma delas é, tipo, o Canadá oferece e incentiva o investimento interno no Canadá, obviamente, como todo país, né? Cada um quer defender o seu. E existem aqui algumas contas registradas, as mais conhecidas e mais utilizadas, a RSP e o TFSA, que são contas onde, vamos supor, se você tiver aquele investimento no Brasil que está te gerando aquele problema que eu acabei de comentar, onde você paga 15% lá e acaba tendo que complementar o imposto aqui, você pode considerar trazer aquele investimento para cá, colocar nessa conta de investimento e todo o rendimento que esse investimento gerar dentro dessa conta, ele cresce tax-free, indefinidamente. E isso é composto a cada ano. Não é uma coisa que quanto mais tempo tu acaba deixando lá, mais benefício tu tem. E essas duas contas, elas têm mais benefícios ainda, por conta do RSP, ele gerar uma dedução na tua base tributável a cada ano em que tu faz aplicações, cada ano que tu faz aportes, o que na prática pode te gerar um reembolso no ano em que tu fez a aplicação para aquele RSP. Acaba conseguindo converter, vamos dizer assim, um problema que é todo ano, né, estava te incomodando e gerando aquele imposto, para um possível retorno de impostos na tua mão. E a TFSA acaba sendo um segundo tipo de investimento, onde ela não gera esse benefício na hora do imposto de renda, não gera esse retorno, mas ele também pode ser sacado tax-free a qualquer momento. Tipo, ele é livre. O RSP ele é tributável quando você tira ele de dentro. Então, esse é o revés dele, é o problema dele. Exceto para quem esteja planejando comprar a primeira casa aqui no Canadá. E aí funciona, tem certos incentivos para você usar aquele dinheiro do saldo do RSP para dar um down payment na casa, a entrada. Então, essa é uma exceção, onde você pode retirar até $70 mil, 35 mil para cada um do casal, e não ter essa tributação no momento do saque. Então, acaba sendo um ganha-ganha. Se isso for bem planejado, com antecedência, porque existem prazos que o dinheiro tem que ficar ali dentro, não é muito longo, é 90 dias, mas se for possível fazer um planejamento com relação a isso, quem tem esse problema, vamos dizer, de algum investimento no Brasil, e conciliar com esse RSP e mirando uma casa, é uma saída bem interessante. Muitas pessoas me procuram para isso e é bem interessante. Perfeito. Outra pergunta, quem deve fazer o duplo domicílio fiscal? Quem é esse sujeito que precisa do duplo domicílio fiscal? Eu vou falar sobre isso. Olha, quem precisa mesmo da dupla residência são poucas pessoas. Por exemplo, a pessoa que mora fora do Brasil, que não é residente fiscal no Brasil, ele não pode ser diretor de empresa. Então, se a pessoa tem uma empresa familiar importante ou tem que ser diretor da empresa, mesmo que ele more fora, ele vai ter que dar um jeito de manter a residência fiscal no Brasil e vir uma vez por ano ao Brasil. Isso é muito comum com gerente aí de instituição financeira ou de empresas que têm familiares, né, holdings. Além desse caso, alguns tipos de funcionário público, hoje muitos funcionários públicos moram fora porque é permitido, e outros que também trabalham viajando, né, diplomatas, etc., eles também têm que ter, por vários motivos, essa dupla residência fiscal. Mas tirando esses dois casos, e poucas exceções, assim, de pessoas que precisam realmente ter a dupla residência fiscal, a maioria não precisa. A maioria pode simplesmente optar por sair do Brasil e fazer algum ajuste ali de investimento, para não sofrer a dupla tributação. Agora, a pessoa que não é obrigada a ter dupla residência fiscal, ainda assim, em alguns casos, pode ser interessante ela ter a dupla residência. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que a pessoa tem um salário que a tributação total dela no Brasil seria 25%. Mas ela está numa faixa tributária do Canadá que ela já paga lá 20% de imposto federal, ou 21%, 22%. Então, ela teria que pagar no Brasil só essa diferença. Então, se ela paga no Canadá 22%, no Brasil ela deve 24% ou 25%, é porque a tributação brasileira vai até 27,5%, mas ela dificilmente chega em 27%. A maioria das pessoas paga em torno de 25%. Então, se a pessoa paga 21%, 22% no Canadá, teria que pagar 2% a 3% a mais no Brasil. Se essa pessoa tiver no Brasil muitos negócios, alguns investimentos que ela não quer desfazer, alguns investimentos aí de longo prazo e tal, para ela vale a pena ter a dupla residência, porque ela paga um pouquinho a mais no Brasil todo mês, mas ela pode manter o portfólio de investimentos. Agora, se a pessoa não está nessa situação e não tem nenhuma obrigação legal, eu diria que hoje, para a grande maioria das pessoas, compensa dar a saída
e ou investir como não residente, que ainda é possível, embora mais difícil, ou então até investir no próprio mercado de ações canadense, na Bolsa de Valores aí, né? Que tem performado muito bem também. Acho que já é o gancho da outra pergunta, que pergunta como proteger meu dinheiro da oscilação do dólar. É isso. Quer falar, Rodrigo? Essa é muito recorrente. E essa é uma questão bem interessante, porque tem muitos brasileiros que estão no Brasil, ainda não vieram para cá e querem se defender do dólar. E o Canadá, e os bancos aqui, a regra bancária não permite que um brasileiro abra uma conta sem que ele tenha efetivamente vindo ao Canadá, pelo menos aqui em Ontário. Então, é complicado. Quem já veio aqui uma vez, pelo menos a turismo que seja, e abriu uma conta, ok, consegue. Mas até onde eu sei, é bem complicado, se não impossível, fazer essa abertura de uma conta bancária canadense e transferir fundos antes de vir para cá. Hoje essa questão de proteção cambial é muito complexa, né? Mas hoje já existem alguns bancos, um deles é mineiro, aqui da minha terra, BS2, antigo Banco Bom Sucesso, que já abre a conta internacional. No caso, é uma conta Brasil e Estados Unidos, não é canadense. Mas já coloca o dinheiro em moeda forte, né? Em dólar, e é praticamente tudo online, é bem interessante. Alguns outros bancos também estão tendo essa iniciativa. Então, essa seria uma maneira. Agora, o hedge cambial, a proteção cambial mesmo, assim, se fosse para a gente falar sobre esse assunto detalhadamente, você tem ouro, você tem criptomoedas, você tem alguns investimentos mesmo no Brasil que são atrelados ao dólar, mas eu acho que é um tema um pouco mais difícil, não daria para encaixar nessa live. Fica a ideia aí da conta internacional, Banco BS2 e alguns outros. The next question must be in English because it's for Reza. Reza, what is the correct moment to bring your money do Brazil to Canada? Before or after PR, if the intention is to buy a house? Okay, that's a very loaded question. If you buy a house in the Greater Vancouver area or Greater Toronto area, you end up paying the non-resident speculation tax, right? 20% Vancouver, 15% Toronto. So that's one thing to consider if you are not a permanent resident, okay? The second point to consider is that you could be eligible to get a refund. Let's say in Toronto, if you become a permanent resident within 4 years from the time you purchase that property, and it is your main residence, not an investment property, and you reside in that property, you would be eligible for that 15%. Okay, so there's a lot of little rules and regulations you have to know before you invest, before you're a permanent resident. Now going to the point that what's the main difference? Well, one is the speculation tax for Toronto and Vancouver, and then moving your money over, okay, as if it's your assets, then you're not eligible for taxes in Canada. And I think Rodrigo and Adler can reconfirm that. But the point is that if you're bringing over money before your permanent residency, you have to have a strategy, a tax strategy. Let's say you're working with Adler and Rodrigo in the future, of what you will declare as your assets and income from Brazil when you are permanent resident, right? Because the day you become a permanent resident, and I think we discussed this with Rodrigo and Adler before, is the day when the CRA wants you to declare your overseas assets, and the cost of those assets, let's say it's equity, stocks, property, is as of the day you become a permanent resident. So the question is a little bit complicated to give you a simple answer, but the point is you can bring it before your PR, you can purchase a property if you know what your PR plan is, you can get a refund for the tax residency if you're an international student, right? If you will become a PR, so there's various criteria. But if you're bringing in a lot of assets, it's best to have a tax strategy, because the day you become a PR is the day you're obliged to declare your overseas assets. And that's the day where the costing of your assets are based on, not from the day you purchased them in Brazil, but from the day you became a PR. And then the Brazilian tax side is a whole nother story. That this is why we're having this webinar. So I hope that gave you an insight into what to consider when you're thinking about moving money over and when to move it over.
Perfect. Yeah. Agora a gente tem uma pergunta que pergunta a questão tributária e previdenciária. Então, é uma pessoa que trabalhou no Brasil e que agora trabalha no Canadá, e ela tem recursos, tanto como os recolhimentos previdenciários, como fundo de garantia, investimentos e imóveis, e hoje ela reside no Canadá. Como que ela lida com todas essas situações juntas, do ponto de vista previdenciário e tributário? Ô, Rodrigo, eu acho que eu vou começar e passo para você, tá bom? Sim, é à vontade. Eu não entendi exatamente o que ela tem, mas Ela se tem a pessoa recolhimentos de INSS, portanto, contribuições ela previdenciárias, ela contribui tem no Brasil. fundo de garantia, ela tem imóvel, ela tem recursos aplicados e hoje ela é residente permanente no Canadá. Ok, vamos lá. Em relação aos imóveis, o Rodrigo vai confirmar, mas eu acredito que ela precisa declarar os imóveis que ela tem no Brasil na declaração dela do Canadá. E se os imóveis estiverem alugados, todo o dinheiro que ela recebe de aluguel mensalmente, digamos aí, R$1.000, ela precisa pagar, se ela estiver caracterizada como não residente, tá? Como residente só no Canadá e não residente no Brasil. Ela vai ter que recolher 15% na fonte sobre os aluguéis. Então, se o aluguel é R$1.000, tem que recolher R$150 na fonte, pagando uma DARF. Você vai no site da Receita, emite uma guia e paga 15%. Se ela for não residente e receber a aposentadoria do INSS, tem uma retenção na fonte de 25%, se ela já estiver recebendo o benefício. Se ela ainda não estiver recebendo o benefício, pelo contrário, estiver pagando, né? Aí é o seguinte, normalmente quem mora fora do Brasil pode continuar pagando o INSS. Agora, no caso em especial do Canadá e de alguns outros poucos países, existe um acordo previdenciário em vigor. Então, o certo, tecnicamente, seria ela passar a contribuir via o equivalente do INSS no Canadá. Ela talvez procure aí o órgão, né, do governo e explique a situação dela, mas esse acordo está em vigor, em teoria. Então, teoria não, na verdade, ele existe em teoria e está em vigor na prática, ela deveria fazer isso. O FGTS, no Brasil, eu não entendi se ela quer sacar o FGTS, é isso? Será? Ela tem, né, tem o FGTS, né? FGTS e ela provavelmente deseja trazer, né? Existe um procedimento, o próprio consulado do Brasil indica, que é o seguinte: se a pessoa tem FGTS no Brasil e não tem mais uma conta bancária no Brasil, ela pode indicar um procurador para sacar o FGTS. Então, isso é possível, tá? É assim mesmo que o governo indica que se faça. O Rodrigo vai mencionar para você sobre tributação do FGTS no Canadá, eu realmente não conheço, mas é uma pergunta cheia de coisas. Então, a gente falou de FGTS, de benefício de INSS, e de aluguéis, e aluguel e os imóveis. Agora, se ela tiver a dupla residência, o que vai acontecer? Não tem essa tributação na fonte de 15% dos aluguéis, não tem essa tributação de 25% na fonte do benefício previdenciário, né? Aposentadoria, pensão, mas ela tem que fazer aquela conta que nós fizemos no começo, pegar a renda dela no Canadá, declarar no Brasil e ver se isso vai gerar um imposto a pagar, né? Então, ela tem que comparar bem. Às vezes é mais barato pagar 25% na fonte do que trazer a renda dela do Canadá para o Brasil. Vou deixar para o Rodrigo comentar. Do lado de cá, no caso dessa pessoa, o aluguel de 15%, né, que retém os 15%, provavelmente aquele caso que eu citei antes, ela vai acabar tendo que complementar, porque 15% é pouco, né, baseado na renda que ela provavelmente vai estar aqui, essa pessoa. E com relação à parte previdenciária que eu queria comentar, eu também não sou especialista na parte previdenciária, mas eu já conversei com algumas pessoas que têm essas situações, nos dois lados, gente que está lá e tem aposentadoria canadense e vive no Brasil, gente que está aqui e recebe aposentadoria no Brasil. Em primeiro lugar, essa comunicação, essa troca de informações, como o Adam comentou no começo, eu tenho vários exemplos assim, que eu vi de perto, a troca de informações acontece, né, total, e não tem como não declarar esse tipo de coisa. Se tu não declarar, a CRA manda a cartinha dizendo, olha, tua aposentadoria lá no Brasil, que muitas vezes não é muito, mas ela tem uma retenção na fonte lá pequena, justamente porque o Brasil tem aquelas questões do imposto ser mais baixo, e a cartinha já vem com o cálculo todo do imposto, porque a CRA já sabe a tua renda no Canadá, porque tu declarou teu imposto, do teu salário que tu está fazendo aqui, e a CRA pega e coloca aquilo em cima da tua renda, e aí tu vai ter que pagar, de repente, 30% daquela aposentadoria lá no Brasil, que muitas vezes não é grande, e não tem o que fazer.
Então, tu acaba tendo que declarar na hora do tax, porque se tu não declara, vem a multa e vem os juros, porque tu atrasou. E a CRA não é rápida. Às vezes a CRA leva 2, 3 anos, 4 anos para fazer esse ajuste e essa conexão. E eu suspeito que eles façam até de propósito para poder embolar mais juros e multas e cobrar aquele bolo inteiro de uma vez só, entende? Então, muitas vezes... Então, porque não aconteceu em 1 ano ou 2, não quer dizer que eles não te encontraram e não vão te encontrar, entende? Isso é bem importante de saber. E aí dos imóveis, né? A pessoa que está aqui e tem imóveis lá, existem 2 requerimentos. O primeiro requerimento é se o somatório dos bens fora do Canadá passar de $100 mil canadenses, valor de mercado no ano em questão, é preciso fazer uma declaração simplificada para informar a posse desses bens no país que for. É simplificado porque tu só vai dizer os tipos de bens. Eu tenho ações, eu tenho terrenos, eu tenho participação societária e ponto final. É bem simples. Não gera nada a pagar. É só para monitoramento. Se passou de $250 mil canadenses, o valor agregado de todos os bens, a declaração passa a ser completa. Então, se for ações, tem que dizer qual ação, qual o valor de cada uma. Se for imóvel, o endereço de cada um, o valor de cada um. E acaba tendo mais informações. O segundo requerimento é informar se esses imóveis geraram alguma renda. E é só nesse momento em que possivelmente tu vai ser tributado. Então, se tu tiver muitos bens, muitos imóveis, mas eles não gerarem renda, a princípio não tem nada a pagar. Tu pode só informar a posse. Tu vai estar totalmente correto com a CRA. Eles vão ficar de olho porque eles querem, obviamente, até a questão do capital gains, que o Reza comentou agora há pouco. Porque quando é vendido qualquer um daqueles bens, existe o cálculo do capital gains, que vai ser aquela diferença entre, não o valor da compra lá do Brasil, aquele lá de 20 anos atrás, aquele valor pequenininho, mas sim a diferença entre o valor de mercado no dia em que você passou, se tornou um residente canadense, e o dia da venda. E aqui um outro comentário interessante é que esse é um dos momentos em que o brasileiro acaba tendo uma certa vantagem, porque o real ele tem desvalorizado, né, nos últimos anos em relação ao dólar, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer esse cálculo para apurar esse capital gain, a pessoa tem uma perda em dólar, porque o valor é fixado em dólar. Então, aquele imóvel, quando ela veio para o Canadá, que tinha um valor em dólar X, na hora da venda, ele vale menos dólares. E do ponto de vista da CRA, do ponto de vista do cidadão canadense, é como se ele tivesse uma perda nessa negociação desse imóvel. Então, na prática, isso é uma perda que fica registrado na tua conta na CRA e pode ser carregado para o futuro, pode ser compensado contra outros ganhos do mesmo tipo, capital gains no caso. Por exemplo, ações, se um dia tiver lucro em ações, pode ser compensado e não pagar o lucro de ações no futuro. Isso é interessante. Perfeito. A gente tem aqui um caso concreto. Boa noite. Saí do Brasil em agosto de 2017 e voltei em novembro de 2018, o que já caracterizaria um não residente no Brasil, e depois um residente no Brasil. Porém, não fiz a comunicação de saída definitiva em fevereiro de 2019. Para acertar minha situação, bastaria fazer a declaração anual de imposto de renda de 2018. Como que eu poderia resolver a questão da multa? Não declarava imposto de renda no Brasil, pois era estudante e não tinha não tinha renda no Brasil. Ela saiu do Brasil no fim de 2017, agosto de 2017, perdão, e voltou no fim de 2018? Isso. Tá. Realmente você perdeu o prazo da comunicação de saída, mas talvez você ainda possa fazer uma declaração de imposto de renda de 2018 relativa a 2017. Você vai entregar essa declaração com atraso, mas vai transformar essa declaração numa declaração de saída. Então, você vai fazer como se você tivesse entregue a comunicação de saída em fevereiro de 2018. Se você tivesse entregue, o que você faria? Faria a declaração completa de saída em abril de 2018. Você ainda pode fazer isso, fazer uma declaração de saída entregue com atraso, né, digamos assim,
dizendo que você saiu do Brasil em 2017 e ficou fora do Brasil alguns meses de 2017, né, até o final. Aí você pagará o imposto somente relativo a de janeiro a agosto de 2017. Entendi. A outra pergunta é do Christian. Posso continuar meus investimentos na B3 no Brasil? Se você é não residente, já entregou a comunicação de saída, especialmente a declaração de saída, você não pode manter os investimentos normais como eles estão hoje. Você precisaria, por lei, você é obrigado a comunicar à sua corretora que você é não residente, e a maioria das corretoras hoje, ela não tem um produto que atenda pessoas abaixo aí de mais ou menos 2 milhões de reais. Então, a maioria das pessoas não tem tanto, né? Tem lá 100 mil, sei lá, 50 mil. Então, se você é um investidor aí de pequeno ou médio porte, você vai ser obrigado a fazer alguma coisa, tomar alguma providência. Isso é um pouco complicado, porque alguns produtos, especialmente de dívida, que quando eu falo de dívida é o quê? Alguns tipos de título do Tesouro, algumas letras, você não tem regulação legal sobre o que fazer. Então, às vezes, a corretora permite que o título fique lá. Por exemplo, um título que vence daqui 5 anos, né, pré-fixado. A lei não fala exatamente o que fazer com eles. E tem muita gente que interpreta assim, se você comprou o título quando você morava no Brasil, por se tratar de um título de dívida, ele pode ficar na corretora até vencer. Então, isso é um caso especial. Mas as ações especiais e os fundos de investimento, você não vai poder manter, a não ser que você encontre uma corretora que esteja disposta a fazer isso. A XP, que é uma das maiores aí do país, já falou comigo, né, por meio de alguns agentes, que ela pretende lançar esse produto agora, sei lá, talvez em fevereiro ou em março, mas ela tem em mente lançar esse produto. Por que isso? Porque a lei mudou no fim do ano passado, finzinho mesmo, entrou em vigor em dezembro, permitindo investimentos com mais facilidade para o não residente, pessoa física. Então, eu acredito que ao longo desse ano de 2021, várias corretoras vão acabar oferecendo esse serviço. Hoje, em especial, talvez você tenha problemas, mas daqui a pouco vai ter solução. A próxima pergunta é do Marcelo Moraes. Podemos pagar imposto de renda sobre a renda do Brasil no Brasil e sobre a renda do Canadá no Canadá simultaneamente? Vai lá, Rodrigo. Simultaneamente, você vai ser retido na fonte, muitas vezes, pela renda que foi gerada no Brasil. O Brasil vai reter na fonte, se for emprego, se for investimentos, se for aluguel, deveria reter, como o Adler comentou, no sendo não residente. E, naturalmente, no Canadá também vai ser retido na fonte, emprego, investimentos ou o que for. Pode, mas não esquecendo que tem a outra metade da história, né? Que dependendo de onde que você esteja morando, tem que declarar o que está sendo ganho no outro país também, né? Então, você não pode só esconder, né? Declarar do Brasil só no Brasil, do Canadá só no Canadá. Sempre tem que levar de um para o outro. Exato, nunca vai conseguir separar os universos. A gente vive no mesmo mundo, todo mundo se fala, nós não somos desconectados. Tem que contar tudo do Brasil e do Canadá para o Brasil e para o Canadá. Isso. Se a pessoa quer ter a dupla residência, sim. O hemisfério sul e o hemisfério norte estão conectados tributariamente. Justamente. E daí a importância da saída definitiva, né, Adler? Se a pessoa quiser ter uma defesa nesse sentido, né? Exatamente. A Marie pergunta, como estudante no Canadá, não recebendo nenhuma renda do Brasil e Canadá, ficando 12 meses, aconselharia, por enquanto, não fazer o informe de saída do Brasil, mas somente quando começar a trabalhar? Olha, se você fica fora do Brasil mais de 12 meses, você acaba sendo obrigado a fazer a declaração de saída. Mas se você não fica mais de 12 meses fora do Brasil, você vem ao Brasil de vez em quando, e especialmente se você não trabalha no Canadá, não tem renda nenhuma no Canadá, realmente não tem utilidade de fazer a declaração de saída no Brasil. Você pode até continuar mantendo a residência fiscal no Brasil. Se você não tem renda no Brasil nem no Canadá, até a residência fiscal no Brasil pode te ajudar no sentido assim, de manter uma conta bancária, até alguma simplificar um pouco a sua vida. Então, realmente não é necessário. Deixa eu adicionar uma questão. Se a pessoa vem, nesse caso, né? Eu estou imaginando uma pessoa que veio, como a Daniela comentou, não tem renda no Brasil, não tem renda no Canadá, tem mais de 19 anos, existem certos benefícios por ela ser residente canadense, por ela estar morando no Canadá. Existem certos benefícios.
Então, nesse caso, muitas vezes, só de ela enviar o tax return canadense com a renda dela zerada, ela pode se qualificar para esses benefícios que giram em torno de $500, $600 por ano. Ah, que legal. E nada impede, você pode entregar o tax return no Canadá e também continuar declarando no Brasil. Nesse sentido, nessa pessoa que não tem renda, tá? Não impede nada. Nesse caso, ela não vai ter nada a pagar, nenhum dos dois lados, ela tá ok. Essa pessoa aí tá bem, tendo dupla residência, sem nenhum revés. A pergunta da Débora Azevedo, na faixa de até $150 mil canadenses, qual o percentual federal de Ontário? Precisamos das tabelas. Eu tenho a tabela aqui, Daniela, se estiver difícil para ti. $150 mil canadenses? Sim. Por ano, a combinada é 48%. E ela perguntou só em Ontário, né? E de Ontário. Só Ontário, 12%. E o federal, 29%. Combinado, 48%. O federal é 29%? O federal, nos 150 mil ou mais, 29%. Mas aí, na verdade, ela teria que fazer a média da renda dela desde $1 Justo. até o não é média, né? Esse é o limite lá de cima, né? Justo. Mas essa pessoa talvez esteja bem próxima da alíquota efetiva brasileira, digamos que dê 24% a média dela. Talvez tem que fazer a conta direitinho, né? Mas se a taxa federal dela ficar ali em torno de 23%, 24%, ela pode ser uma das pessoas para quem vale a pena a dupla residência, né? Porque tem que pagar no Brasil muito pouquinho de diferença. A diferença diminui, né? Quando aumenta mais, né? Quando aumenta o salário aí, né? E se ela passar de $214 mil canadenses por ano, o federal passa para 33%. Aí vira, não é algo para se comemorar, mas nesse caso ajuda. Exatamente. É isso aí. A Marie pergunta, para efeito dos tributos, quando é que a pessoa começa a ser residente? A pessoa tem que declarar bem imóvel e se vender esse imóvel, ele estando no Canadá, o ganho é tributado pelo Canadá? Obrigada. Rodrigo, eu acho que ela quer saber quando ela passa a ser residente no Canadá. Daí tem que analisar aquela questão da residência principal dela. Se ela se mudou completamente, veio para estabelecer uma vida nova aqui, passa a ser o dia que ela saiu do aeroporto. É aquele dia ali. E aí a questão de para quem que ela deve o imposto da venda do imóvel, aí tem que ver quando foi comprado, quando foi vendido. Mas a princípio, se ela é residente e ela vendeu, esse imóvel está no Brasil ou está no Canadá? Ela explicou, Daniela, não peguei essa parte. Não sei se ficou claro. O imóvel está no Brasil, mas ela estaria no Canadá. Certo. Então, o imóvel está lá, a pessoa veio para cá, passou a condição de residente canadense. No momento em que ela vende o imóvel lá, ela vai querer informar a venda desse imóvel no Canadá, porque cedo ou tarde ela vai querer trazer esse dinheiro para cá. Então, é importante que ela informe aqui. E recolha o imposto que for devido. Porém, o cálculo do imposto devido vai ser o ganho entre a valorização desde o dia da chegada ao dia da venda. Então, muitas vezes correu 1 ano aí, correu 6 meses, correu 2 anos. E como eu falei, o real tem desvalorizado, né? Está numa tendência de queda já longa. É bem mais provável que a pessoa tenha uma perda e não um ganho. E o que, no caso, teria um imposto negativo, ela não paga nada. E fica com crédito futuro aí. Mas aí, Marie, nesse caso, o Brasil a regra é outra, tá? No Brasil você vai pagar a diferença entre o valor de aquisição, pode ser 1 ano atrás ou 20 anos atrás, o valor que está lá no registro de aquisição, e o valor da venda atual, quanto você vendeu de fato. Então, se você comprou um imóvel lá por R$150 mil há muito tempo e está vendendo por 600 mil, o imposto é calculado nessa diferença, entre 600 e 150, né? Darei 450 mil reais como base, e sobre isso você aplica 15%. O que o Rodrigo está dizendo é que pode ser que essa mesma transação no Canadá nem pague imposto. Justo, mas no Brasil tem que pagar. Se você tiver declarado a saída fiscal, você tem que pagar o imposto no Brasil no dia em que você vende, no dia em que você recebe, tá? Então tem que ficar bem alerta para isso. No Canadá as coisas são mais devagar, a pessoa espera terminar o ano inteiro e aí lá em março do ano que vem ela informa o que aconteceu no ano que passou. Isso é maravilhoso. O leão é mais rápido, o urso dá uma esperada. É verdade.
E aquele comentário também, só para adicionar nessa parte, aquele recolhimento do carnê-leão, da compensação de quem tem renda no Canadá, que tem que calcular, é mensal no Brasil também, Mensal, né? é dentro do mês, exatamente. Cada mês tem A que cada fazer o mês tem que cálculo, declarar. preencher a guia, E pagar a pagar. guia. A Exatamente. compensação do lado de cá, ela acontece também, mas a mesma coisa, é anual. Se passa o ano Anual. inteiro, daí lá em março, soma tudo o que aconteceu e apresenta uma conta só lá em março. Entendi. O Christian fez a seguinte conclusão. Resumindo, saiu do Brasil, fecha tudo, vende tudo. Mas é mais ou menos, tá, gente? Depende muito do perfil do investidor. Porque, olha só, digamos que a pessoa quer investir em imóveis, mas não ficar comprando e vendendo. Assim, digamos que ela quer comprar para esperar valorização. É ótimo. Ela pode ficar comprando imóvel do exterior, ela não vai pagar nada de imposto de renda por comprar o imóvel. E no Canadá, quando ela vender, talvez nem pague também, como o Rodrigo explicou, vai pagar por uma base muito menor. Então, investir em imóvel é bom. Ele pode ser sócio de empresas brasileiras também, ser dono de uma empresa, dono de uma limitada, também dá. E ele pode ter alguns investimentos facilitados, CDB de banco, previdência privada, tanto o PGBL quanto o VGBL também é possível, né? Poupança, esses já estão abertos desde hoje. Os que estão ainda aguardando alguma coisa são os investimentos financeiros mesmo, como eu falei, fundos de investimento, bolsa, né? Mas, assim, alguns investimentos muito típicos do Brasil, né, como eu falei, imóveis, ainda estão abertos para quem mora fora. A pessoa tem só que prestar atenção no que ela está fazendo, fazer de uma maneira inteligente. Mas ela não precisa realmente, olha, virei pare no Brasil, não posso fazer nada. Outra coisa, aproveitando aqui, tá? Antes que eu me esqueça. O CPF de quem declara a saída não fica cancelado nem suspenso, ele funciona normalmente. O que muda é a tributação dos investimentos e essas regulações de bolsa. Muita gente pergunta, né? O CPF continua igual. E antes que eu me esqueça, esses tributos que compensam no Brasil, só os federais, tá, gente? Se a sua tributação no Canadá é de 29, mas desses 29, 9 são estaduais, no Brasil você só consegue usar 20 e não os 29. Só reforçando. Mas para arrematar a pergunta aí, dá para investir no Brasil nesses temas que eu mencionei, né, imóveis, VGBL, por exemplo, e também no Canadá, qualquer corretora europeia ou canadense, norte-americana, muitas vezes tem produtos que espelham a Bolsa Brasileira ou permitem investimentos em ações brasileiras que você consegue comprar pelo Canadá mesmo, como se fosse um investimento internacional via corretora. Então, tem maneiras, tá? O brasileiro que mora fora não vira um pare, só tem algumas dificuldades. Então, o cancelamento do CPF ocorreria pelo inadimplemento. Se eu tiver uma execução fiscal, não pagar, aí sim o meu CPF pode ser cancelado. Tecnicamente não é bem cancelado, mas ele vai ter uma pendência nele, né? Aí você vai ter muita dificuldade no Brasil. Mas é porque já deu um problema. Pelo simples fato de você comunicar a saída, seu CPF não tem nenhum problema, ele continua válido, normal. Entendi. O CPF aqui, o equivalente seria o SIN number, né, Rodrigo? Isso, exato. O equivalente canadense. Isso. Então, a pergunta do Ricardo Ferreira. Caso eu vá estudar 1 ano no Canadá e continuar trabalhando remotamente, recebendo salário no Brasil, é o exemplo que vocês trouxeram, qual a melhor opção? Então, a gente já está entrando em direito do trabalho e já estamos falando de trabalho remoto, que eu acho que vai ser o assunto do milênio. Ô, Rodrigo, antes de responder, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a empresa, a pessoa mora no Canadá, tem uma empresa no Brasil, mas não distribui dividendos, ele acumula dividendos no Brasil. Uhum. Esses dividendos o Canadá tributa ou só não quando tributa. distribui? Não O tributa, acordo bilateral permite que a distribuição de dividendos seja não tributada. Muito bom. E mesmo quando eles não estão distribuídos, ele não tributa, né? Digo assim, acumulados. Agora, se ele sacar o dividendo, ele pode ser tributado. Se sacar o dividendo, tecnicamente não precisa ser informado, porque o acordo bilateral permite essa isenção, vamos dizer assim. Olha, que interessante. Porque é uma renda diferente, o dividendo tem uma outra classificação. Mas o Canadá realmente dá essa isenção? Sim. De fato? Olha, que bacana. Sim. Bom, abre portas para certos planejamentos, abre né? portas. Não, porque eu ia falar o seguinte, se a pessoa recebe do Brasil, vamos lá, se ela é uma pessoa física que recebe um pagamento do Brasil como pessoa física, ou salário ou prestação de serviços, ele vai ter uma retenção na fonte. Se for prestação de serviço, de 15%. Se for salário de CLT, até 25% de retenção de imposto de renda na fonte aqui no Brasil. Agora, se ele tiver uma empresa, não pode ser MEI, tá? Empresa mesmo, uma sociedade limitada, por exemplo.
o Meirelli, ele tem uma empresa no Brasil, ele fatura por essa empresa, o dinheiro que está acumulado na empresa, ele não paga imposto de renda no Canadá imediatamente. O Rodrigo está falando, talvez se ele sacar os dividendos, e mesmo assim, nem Não, sempre. tudo que for classificado como distribuição de lucros para sócios entra nessa isenção. Entra nisso, Mas existem limites, né, Adler? A pessoa Claro, não claro, pode... não né? é qualquer coisa, né? Exato, Mas todo o lucro do ano, não é possível. isso, Né? exatamente. Então, eu estou dizendo o seguinte, é porque se a pessoa trabalha remotamente desde o Canadá, prestando serviço para o Brasil, depende muito como ela presta o serviço. Então, por exemplo, Rodrigo, eu vou falar aqui, aí vê se você confirma, tá? Claro. Em relação ao Brasil, se ela presta serviços como avulso, autônomo, né, freelancer, ele vai ter uma tributação na fonte de... também tem uma questão aí. Se ele presta serviço para outras pessoas físicas, tem uma tributação na fonte de 15%. Agora, se ele presta serviço para uma pessoa jurídica mesmo, empresa, essa empresa, para contratar os serviços dele como residente no Canadá, teria que reter na fonte um monte de imposto aqui. Pagar praticamente 45% de imposto. Então, é uma tributação muito alta no Brasil, se ele for um residente no Canadá. Se a empresa contratar ele via CLT e ele mora no Canadá, ele vai ter uma retenção no salário de 25%. Aí, Rodrigo, por exemplo, se ele tiver uma retenção de 25%, esses 25% viram crédito aí no Canadá, não é isso? Vira completamente. Aí a gente tem que ver qual é o salário anual que a gente está falando, porque naquele exemplo que a gente fez dos 54 mil dólares canadenses, a média canadense seria 16, ele estaria jogando fora 9, né? Ele estaria assim, acumulando créditos aí, né? Não acumulo. Nem acumula, enfim. Não. Ele não Acerta pagaria, o pelo ano, menos. Acerta e acabou. Acerta Mas, aquele enfim, ano, se sobrar, se ele sobrou. é CLT e mora no Canadá, ele praticamente vai ter a mesma tributação que ele tinha no Brasil. Não vai pagar nada a mais no Canadá, né? O Rodrigo aqui está confirmando. Justo. Agora, se ele presta serviço como pessoa física, para outra pessoa física, ele faz site, por exemplo, é programador e é contratado por uma pessoa física, esse pagamento para o Canadá tem uma retenção no Brasil de 15%. E aí no Brasil 15%. Aí chegando no Canadá, né, Rodrigo? Ele vai declarar que recebeu o valor e já pagou 15%, e talvez Mas tenha algo aí a pagar, essa né? retenção de 15%, ela seria via imposto de renda brasileiro ou o Imposto de renda pagador que brasileiro. retém? A pessoa tem que declarar no O imposto. pagador retém, mas ele retém em nome da pessoa. E essa pessoa tem que entregar o imposto de renda brasileiro para esse procedimento funcionar ou não? Nem a regra não é assim. Ela tem que entregar imposto de renda se ela cumprir todos os requisitos. Então, se você tiver uma renda muito pequena no ano, e só disso, talvez nem tenha que entregar o imposto de renda. Só o pagador retém os 15%. Só o pagador e era retém, isso. exatamente. Entendi. Mas, perdão, e se ela for uma não residente, ela nunca vai entregar o imposto de renda também, né? É só na Justo. fonte mesmo. Isso, tendo o comprovante de pagamento daqueles 15% retidos, certamente, sim, vem como crédito para cá e paga só a diferença. Então, assim, se for de um prestador de serviço, vai ter uma retenção de 15% no Brasil, pagar a diferença no Canadá. Se for como CLT, tem uma retenção de 25% no Brasil, talvez no Canadá nem tenha nada para pagar, né? Agora, se for como empresa, aí é outra regra também. Ele vai pagar alguns impostos no Brasil, acumular lucro na empresa, e na hora de tirar esse lucro para o Canadá, uma parte talvez pague, outra parte talvez nem pague. Então depende muito como ele vai se organizar. Próxima pergunta. Mirelle pergunta: para quem está no Canadá há mais de um ano e não fez saída definitiva, tem multa? Como fazer para regularizar? A simples entrega da declaração em atraso tem uma multa, mas uma multa pequena, não dá nem R$200. E aí, se na declaração ela tiver algum imposto atrasado, aí sim vai ter multa. Mas muitas vezes a pessoa entregando a declaração em atraso, ela consegue declarar a data de saída dela, por exemplo, para o dia em que ela chegou ao Canadá, por exemplo. E aí acaba que ela nem tem imposto a pagar no Brasil. Vai pagar só essa multinha mesmo por declarar em atraso. O Christian pergunta: afinal, o que eu faço com os meus investimentos no Brasil, tendo em vista que retornarei no longo prazo? Se a pessoa tem planos de voltar para o Brasil, eu começaria conversando com essa pessoa e tentando entender o quanto que está custando para ela manter esses investimentos no Brasil por ano, pelo fato de ser residente canadense, pelo fato de ter que informar as rendas, né, no Canadá.
e tentar fazer um cálculo aí, pelo menos para começar a conversa, ver quantos anos ela pretende ficar e ver qual é o tamanho da conta e ver se vale a pena trazer para cá nesse momento, nesse período, se isentar desse possível imposto durante esse período e depois voltar para o Brasil, ou talvez manter lá se o período for curto, enfim. E aí tem que ver as outras questões, né, Adler, se ela precisa, a renda que ela está tendo aqui também, porque tem a implicação no Brasil, né, então isso tudo faz parte dessa discussão, né? Se tiver uma renda alta aqui, pode pesar, né. É verdade. E lembrando também que alguns investimentos no Brasil, como o VGBL, né, que é muito comum, de previdência, muita gente acumula às vezes 300 mil reais de VGBL, são permitidos para o não residente. Então, se a pessoa tiver esse tipo de investimento, ela não precisa liquidar. Não é como ações, né? Aí o cálculo dela vai ser um pouco diferente, vai ser assim, só se ele vai atrapalhar a tributação canadense. Mas muitas vezes ela pode manter, olhando só pelo lado brasileiro. O PGBL e o VGBL, eles são tributados só no saque. Então, enquanto ela está acumulando, não influencia em nada do lado de cá. Então, para o Canadá, parece muito interessante. No Brasil também, especialmente o VGBL, é tributado no saque. No caso de uma pessoa que pretende voltar, continua contribuindo, boa, né? não saca. Pergunta da Melina, posso fazer a declaração de saída definitiva retroativa? Pode, só que, não, na verdade, o nome retroativo não é bom. A gente até fala isso, mas, na verdade, você está entregando uma declaração com atraso de um ano anterior, né? Mas, por exemplo, se você tem vários anos para trás que você tem que regularizar, você não pode, por exemplo, retificar 4 anos em sequência, transformando as 4 em saída. Porque fica meio louco, como se você tivesse entrado e saído do Brasil todo dia. Então, assim, se você saiu há 3 anos e nunca entregou nada, você pode entregar em atraso, é o que a gente está chamando de retroativo, né? Tudo bem. Mas se você ficava declarando todo ano no Brasil imposto de renda, por exemplo, você declarou 2017, 2018, 2019, 2020, como isento, sei lá. Você não pode ir lá em 2017 e declarar saída, porque as outras ainda estão valendo, entendeu? A de 2018, 2019. Então, pode, mas com cuidado, tem que analisar bem. A pergunta do Eduardo Barbosa. Saí do Brasil em 2019, novembro, mas tive rendimento no Brasil até agosto de 2020. Ainda não fiz a saída, pois estava aguardando alguns outros rendimentos. Fazendo meu imposto no Brasil e saída, fico regularizado? A pergunta dele é se ele vai ter que pagar o imposto no Canadá ou não, né? No Canadá ou não, né? Pois é. Aí vai depender do dia que ele vai definir. Bom, a parte do Canadá ele vai ter que pagar de qualquer forma. E aí a questão lá no Brasil vai depender da data em que ele for dar a saída, a partir dali não, e antes dali sim. Mas no Canadá ele tem que pagar de qualquer forma. A partir do momento que ele virou residente aí no Canadá, né, Rodrigo? Que no caso, como eu comentei, acaba sendo o dia em que ele chegou. Chegou aí, né? Entendi. O Pedro e a única Pinho... diferença vai... Opa. Desculpa. Só ia comentar que se ele dá a saída, as alíquotas podem mudar, né? Pode ter uma retenção maior, enfim. Mas a alíquota final vai ser a alíquota canadense, a única diferença é que a compensação vai ser maior ou menor. O Pedro Pinho pergunta, estou há 1 ano e meio no Canadá e vendi um apartamento parcelado no Brasil, julho de 2019. Vou receber esse valor até junho de 2021. Pretendo não voltar ao Brasil. Como proceder? Bom, aí tem que ver se ele já declarou saída ou não. Se ele, deixa eu até explicar melhor. Tem que ver se quando ele vendeu o apartamento, ele vai estar na condição de residente ou de não residente. Então, porque digamos que ele declara a saída, como diz a outra pessoa que perguntou, retroativamente, né? Ou seja, ele declarou em atraso, mas quando ele vendeu o imóvel, ele já era um não residente. Aí, nesse caso, ele vai pagar aqueles 15% que eu mencionei, só que todo mês, sobre o valor que ele recebe mensalmente. Então, digamos que ele vendeu em parcela de 10 mil reais. Aí, naquele mês, ele calcula o ganho de capital, divide, né, pelo valor das parcelas. O ganho de capital é R$1.000. Aí, ele tem que recolher no Brasil 15% de R$1.000, R$150 todo mês, até acabar o pagamento. Se ele vendeu o imóvel como residente no Brasil ainda, ou seja, ele não tinha declarado saída e nem quer declarar saída, pode ser que ele até entre naquela isenção que os residentes no Brasil têm, né, de vender um imóvel para comprar outro, ou vender um imóvel de até 400 mil reais. Aí, nesse caso, ele não teria que pagar esse imposto de 15%, se ele entrar nessa isenção, se ele vendeu como residente no Brasil,
Só que se ele está como residente do Brasil, ele abre o flanco, né, digamos assim, para a Receita tributar a renda canadense dele, que é perigosíssimo. Então, provavelmente, para ele é melhor vender como residente e recolher esse ganho de capital mensalmente. Aí no Cada Canadá, caso tem que se é, olhar com muito cuidado, né? Porque cada caso é um caso e um detalhezinho pode muda mudar tudo. toda a recomendação. E aí, Rodrigo, aí, enfim, se tiver o ganho do capital e ele estiver morando no Canadá para fins fiscais, aí segue aquela regra que você mencionou, né? Isso, quanto valia na data da chegada, quanto foi efetivamente o valor da venda, faz o cálculo a partir dali, e é isso que o Canadá quer saber. The next question is for Reza and Rodrigo. What is the options of investments for no residents? I think Rodrigo can elaborate, but there's no restrictions on investments for non-residents. So No, any problem. Rodrigo can clarify on this. Bom, depende do tipo de investimento, né? Tipo, eu realmente não tenho muita experiência em investimentos, né, por não residentes. Eu não saberia dizer muito a respeito disso, não. Ok, Eduardo Barbosa, se eu tiver em uma faixa de 27,5%, não preciso pagar imposto no Brasil? Ele deve estar perguntando aí no Canadá, Rodrigo, se ele paga Eu acho que 27,5% seriam no aquelas Canadá. alíquotas altas federais que a gente comentou agora há pouco. E teoricamente, eu acredito que sim, se a pessoa tiver numa faixa aqui de 29%, a princípio vai pagar bem pouco, ou talvez não pague. Mas será que ele está perguntando global ou só federal, Daniela? Se eu tiver em uma faixa de 27,5%, não preciso pagar imposto no Brasil, eu acho que ele está falando daqui, porque aí ele está numa faixa alta aqui, que vai ficar do jeito que é no Brasil, entendeu? O problema é que se já falando de taxa média, 27 médio seria ali nos $50 mil anuais, e 50 mil tem imposto federal. Isso, tá. Então acaba que Ou seja, ele teria que pagar no Brasil ainda uma diferença, né? É justamente o teu slide, aquele exemplo. Entendi. O Paulo Ferreira pergunta, o RBC permite abrir a conta para depósito, mas ela só vai estar ativa 100% quando você chegar no Canadá. Interessante. O Royal Bank of Canada permite que o brasileiro abra a conta antes de se mudar, mas ativa... isso é interessante. Sim, porque aí você acha que já vai mandando recursos, né? Consegue manter o dinheiro em dólares canadenses, né? Tempos antes. Interessante. Agora, só uma questão sobre isso. Quando a pessoa mora no Brasil e manda dinheiro para uma conta dela no exterior, o único imposto que o Brasil cobra é o IOF. O IOF, em geral, é aquele imposto pequenininho, 0,38%, mas nesse caso em especial, hoje, ele é 1,1%, tá? Então, tem uma tributação para mandar dinheiro para si mesmo no exterior. Tá. O Christian pergunta, preciso colocar os meus assets do Brasil no meu income aqui no Canadá? Sim! Daí vem aquela questão dos $100 mil. Se tiver abaixo dos $100 mil, ok, não precisa. No ano da chegada, também não precisa, mesmo que seja alto. Isso a gente não comentou, mas é uma ajuda que o CRA dá para quem está se ajustando e não conhece ainda as regras. Então, o ano da chegada não tem esse requerimento, mas nos próximos anos, sim. E se passar de $100 mil, já precisa preencher o formulário e declarar tudo. Mas menos de $100 mil, Rodrigo, agora, se ele tiver um rendimento, por exemplo, teve um rendimento com ações de R$10 mil no ano, ele precisa informar no Canadá, de qualquer forma? Precisa. Aí é outra sessão. Ele talvez não precisa declarar os ativos, mas a renda sempre, né? Justo, a renda sempre, exato. E não tem mínimo, isso é uma boa pergunta. Às vezes as pessoas me perguntam, eu tenho alguma coisa no Brasil, mas eu sou isento no Brasil. E não tem, é $1, te ganhou alguma coisa, é renda e tem que entrar. Tem que declarar. Porque o que interessa é o teu percentual canadense, né? Então, pode estar numa alíquota alta aqui no Canadá já, entende? Então, quando ganhou R$1.000 lá, pode ser tributado em 50% daqueles R$1.000. Ainda o Christian, estou no Canadá há 5 anos e não fiz declaração de saída. Posso fazer isso agora? Pode assim, ele pode entregar com atraso, né, de alguns anos para trás, dependendo do ano em que ele saiu. Então, por exemplo,
é como se ele fosse entregar a declaração relativa a 2017, relativa a 2016, por exemplo, poderia sim. Agora, tomar cuidado para ver se, por exemplo, se durante esse tempo, esses 5 anos no Brasil, ele teve uma vida financeira no Brasil super ativa, comprou ações, vendeu ações, pegou financiamento, manteve conta corrente, fez empréstimo, provavelmente a Receita não espera que ele declare imposto de renda no Brasil, porque ele se movimentou muito aqui, né? Isso pode ter feito a Receita acreditar que ele ainda morava no Brasil. Então, assim, pode, mas temos que olhar a situação direitinho. O Diogo pergunta: sou servidor público há 11 anos e gostaria de saber se, quando eu der saída do país, há algum valor a ser resgatado em virtude de pagamento de previdências feito nesses 11 anos. Como é que é? Fala de novo. Ele é servidor público no Ele é servidor Brasil? público, não falou se federal ou estadual, e ele quer saber com relação aos pagamentos de previdência, né? Porque servidor público não teria fundo de garantia, mas ele tem os recolhimentos de previdência por 11 anos. Ele pode se aposentar se ele sair do Brasil. Ele está pensando em sair sem se aposentar, será? Então, para se aposentar, precisa ter 15 anos de contribuição e ele só tem 11. E ele pode trazer esses anos para cá, né? Porque também tem um acordo previdenciário Brasil-Canadá. E aí também precisa fazer conta com relação ao salário para ver o que vale a pena, porque tem que ver a idade dele, os anos de contribuição e o valor, se ele contribuiu pelo teto ou se foi um valor menor que o teto. Daniela, como vocês existe adoram... um risco grande, existe um risco grande dele perder, digamos assim, né? É porque os sistemas de previdência, eles seguem várias regras lá muito específicas de solidariedade e tal, e o problema é que eles mudaram muito ao longo dos anos. Então, se ele está contribuindo há 11 anos, talvez ele tenha pegado 1 ou 2, até 3 mudanças. Depende também um pouco do órgão, né? Se era militar ou não. Então, não dá, assim, falando assim, não dá para saber assim imediatamente. Tem a questão do uso no Canadá também, né? A gente vai ter que olhar com mais calma. Porque aqui no Canadá a gente pode trazer os anos, mas não necessariamente... Então, o valor, tem que fazer o montante, né? Pois exatamente. É bem detalhado. É bem específico, precisa aí de uma consulta com um advogado tributário e um previdenciário. Sim. A Camila está perguntando: mudei para o Canadá em dezembro de 2016 como turista, depois, em abril de 2017, meu status mudou para estudante, e em julho de 2019, residente permanente. Eu tinha recebido informação que não era necessário declarar o imposto de renda por não ter nenhum investimento no Brasil, e não fez declaração de saída. Como proceder? Fazer declaração de saída? Terei que pagar juros retroativos no Brasil, referente ao rendimento no Canadá? Ela tinha rendas no Brasil nesse período? Não. Provavelmente não, Ela não mencionou a questão de renda no Brasil. Provavelmente teve aqui. Provavelmente teve aqui depois que estudou, né? Tem um conceito interessante aí que eu vou colocar agora, uma coisa nova. Como ela falou, ela veio como turista, provavelmente não tinha intenção de ficar e acabou ficando, como ela contou. As coisas foram mudando. Não fez imposto de renda no Canadá, se eu entendi bem também, né? Pelo menos não nos primeiros anos, né? E existe uma regra também para o entendimento da CRA a partir de quando que essa pessoa que tinha dúvidas passou a ser responsável por recolher impostos no Canadá. E essa história aí é perfeita, é o exemplo básico, assim, se for procurar lá no website da CRA, nas leis, esse é o exemplo mais básico do entendimento de que, nessa situação, a pessoa acaba sendo considerada residente canadense no primeiro dia em que ela colocou os pés como turista. Isso porque a sequência dos fatos que se sucederam acabaram levando para o entendimento de uma residência permanente. Não a residência permanente do visto, mas a intenção de permanecer em solo canadense e fazer o Canadá a sua casa. Então, numa situação dessas, o que a lei quer dizer é que, apesar de tu ter chegado como turista, aí começou a estudar e depois começou a trabalhar, tu deve impostos e explicações para o Canadá não apenas a partir do final da história, mas sim desde o começo. Essa é a interpretação. E aí, de novo,
cada caso tem que ser analisado separadamente, mas, né, na maioria das vezes, a pessoa sem renda, que é o caso, ou com renda baixa, lá naqueles primeiros anos, sem renda no Brasil, ela acaba sendo beneficiada por entregar um tax return com renda zero ou quase zero, porque ela vai acabar tendo benefícios, ao invés de contas para pagar no lado canadense. Isso é outra questão que a gente não comentou aqui, mas o imposto de renda canadense, ele tem a função de redistribuição de renda. Então, ele cobra bem e cobra forte de quem ganha muito, mas para quem tem uma renda bem baixa, ele é usado para disparar certos benefícios para aquela pessoa. E a volta e meia acontece com pessoas como o exemplo dessa daí, que vem para cá, fica 2, 3 anos sem renda, tinha direito a receber certos benefícios, mas não recebeu porque veio com aquele fantasma do Brasil, entende? Tipo, eu não quero imposto de renda, eu não ganhei nada, eu não quero chegar perto do imposto de renda. Sendo que naquela condição ela era um benefício por ter entregue o imposto de renda. Muito interessante. No Brasil, ela poderia declarar a saída com atraso, né? Dependendo do dia que ela declarar a saída, se for do dia que ela declarar que ela virou não residente, perdão, se for antes dela ter começado a trabalhar no Canadá, ela não teria nada a pagar no Brasil. Basicamente, pagaria só a multa por entregar com atraso. Uhum. O Vanderlei pergunta, se eu for aposentado do governo brasileiro, tenho o salário do governo e declaro residência no Canadá, onde eu pago imposto? No Brasil, você vai pagar 25% na fonte, que o próprio INSS, ou o próprio órgão que te paga, vai reter. Você precisa informar para o órgão que você não mora mais no Brasil. Agora, no Canadá, deixa para o Rodrigo. Aí, aquela renda vai chegar aqui no Canadá, vai se somar toda a tua renda que tu já tem aqui no Canadá, e aí vai depender de qual é o percentual em que a tua alíquota do momento, e aí a gente vai comparar com aqueles 25% que vieram do Brasil, e ali é que vai ser a tua decisão, né? Se vai ter algo a complementar ou não, né? E paga no fim do ano, você falou, né? Uma vez por ano. Uma vez por ano, em fevereiro. Na época que a gente está agora, no tax, referente ao ano passado. Bacana. Agora o pessoal está perguntando o contato para contatar vocês. Rodrigo, Adler. Aí a gente pode, de repente, deixar escrito no painel, meu e-mail, talvez, no meu caso, Daniela, talvez. Se a gente pode escrever claro de volta sim. aqui no chat. Pode, sem problemas, que aí fica gravado vou e todo mundo também. Vou mandar no tem chat acesso. Exato, aqui, ó. Sim, porque aí, se a gente fala, a pessoa que chegou depois não vai ouvir. Beleza, tá? Beleza, a ideia... mas o meu ali é fácil de achar, é contato@adler, meu nome.net.br. Você me acha no Instagram também, adler.martins. Se jogar meu nome no Google, Adler Martins, tem meu blog, tem um site de escritório, é bem fácil de achar. Tem no LinkedIn também. Perfeito. A Marie, então, ela pergunta, então, vale a pena manter um imóvel no Brasil como asset, demorar para vender estando no Canadá? Supondo que haja desvalorização do real a longo prazo, teoricamente, a pessoa teria um ganho em relação ao RCA, visto a diferença entre o valor do imóvel na chegada e o dia em que foi vendido. Como a pessoa, né, declara o valor do imóvel ou tem que apresentar algum documento comprobatório deste valor? Por exemplo, declaração de renda, imposto de renda? Em primeiro lugar, ninguém deve planejar perder dinheiro no longo prazo. Primeira coisa, né? Então, ok, vai ter uma perda, sim, mas não é o objetivo principal, né? A gente tem que sempre minimizar as perdas, porque é uma perda. Do ponto de vista canadense, para quem está no Canadá, com contas a pagar em dólar canadense, não é interessante que o real se desvalorize cada vez mais e cada vez mais tem uma perda, né, fiscal no imposto de renda. Então, acho que não poderia ser o primeiro objetivo desse planejamento. Então, tem que ver as outras questões em volta aí, né? E sobre documentos que a Daniela perguntou, o tax canadense, a princípio, é uma autodeclaração. Então, tu vai declarar a partir, né, tu vai apenas informar os números baseados nos documentos de origem lá do Brasil, e você pode deduzir lá todas aquelas despesas da venda, e a gente vai fazer o cálculo,
e basicamente aí cabe a CRA acatar, e na maioria das vezes eles simplesmente acatam, a não ser que eles tenham outras informações de outras fontes que façam eles julgar que aquilo não é correto, e aí eles podem sim mandar alguma correspondência e pedir para apresentação dos documentos originais. Mas isso não é comum de acontecer. Acontece, mas é bem raro. Só complementando, é porque o que você está perguntando, na verdade, efetivamente é como se você estivesse apostando no câmbio. Isso é arriscadíssimo. Só profissionais de alto nível que podem apostar no câmbio, e mesmo eles perdem muito. O que a gente espera num ciclo normal da economia é que com a economia do Brasil se fortalecendo, o real também se valorize. Então, normalmente, o planejamento seria o oposto. Seria assim, vou aproveitar esse momento em que o real está fraco, o dólar vale muito. Muitas pessoas até pegam financiamentos no Canadá a um juro baixo e compram terrenos aqui no Brasil, prédios inteiros, né? Os fundos de investimento aí compram tudo que você imaginar, esperando uma valorização do imóvel no futuro, para daqui 5, 10 anos. Então, com essa mentalidade de valorização no futuro, é bem interessante. Agora, apostando no câmbio é muito perigoso. Marcelo Moraes pergunta: como fazer para declarar a renda de um serviço que prestei como pessoa física para uma pessoa física em Toronto em 2020? Recebi o valor, mas não tenho nem recibo e nem T4. Isso é o que a gente considera de renda via self-employment. Não precisa de recibo, não precisa de documento nenhum. A princípio é uma autodeclaração. Tem uma seção do tax, que seria do profissional liberal, vamos dizer assim. Só precisa informar os teus dados pessoais, qual é a atividade que foi desenvolvida, o valor total do ano, e ali na próxima declaração do ano que vem vai apurar os impostos devidos daquele rendimento. Essa pergunta é muito típica. Saí do Brasil e deixei um apartamento financiado e alugado. O que eu faço? Essa pergunta é ótima. É o seguinte, a maioria dos bancos que financiam, especialmente a Caixa, o Banco do Brasil também, eles não têm nenhuma restrição à pessoa morar fora. Então, você pode continuar com o financiamento, não vai perder. O que muda, às vezes, é porque você não vai poder manter a sua conta corrente naquele banco, a conta corrente normal. Tem que abrir uma conta corrente de não residente. E por fechar a conta naquele banco, especialmente se for a Caixa, às vezes, dependendo do contrato que você tem, a forma de cálculo dos juros muda. Você perde um pouquinho do benefício que você teria, no caso do débito em conta, débito automático. Então, pode ser que o juros do financiamento aumente um pouquinho e o valor da sua parcela aumente um pouco. Mas, em geral, não é tanto assim, não gera um impacto enorme. E se o apartamento está alugado, você, ou seu procurador no Brasil, ou a imobiliária que está cuidando do caso, alguém, ou em última instância, a pessoa que está pagando aluguel, tem que recolher a DARF de 15% no seu CPF, no CPF do dono, tá? Mas calcula e recolhe a DARF de 15%. Tem um site específico da Receita para isso. Você entra lá, joga os dados, calcula 15% e paga. Isso é obrigatório, não pode deixar de ser feito. Mas você não perde o financiamento, todo mundo quer saber, né? Se perde o apartamento, não perde. E no Canadá, informar o rendimento do imóvel, do aluguel. Perfeito. Talvez a pessoa não tenha visto no começo, mas há uma pergunta aqui: qual a diferença entre comunicação de saída definitiva e declaração de saída definitiva? A comunicação é o primeiro informe que você faz à Receita, que você está saindo do Brasil, que é para a Receita parar de tributar a partir daquele momento. A declaração de saída ela é sempre feita em abril, né? Ou seja, pode ser que você saiu do Brasil. Deixa eu colocar de outra forma. Normalmente você vai fazer a sua declaração de saída no ano seguinte em que você saiu. Então, se você saiu do Brasil em março, a sua declaração de saída mesmo é só em abril do outro ano. A comunicação de saída você pode fazer no dia que você sai, não tem problema. Março, abril, janeiro, qualquer momento. E a declaração que consolida tudo, você faz sempre no ano seguinte. Perfeito. Paulo Ferreira pergunta: eu e minha esposa demos saída definitiva do Brasil, mas ainda possuímos imóvel e conta bancária no Brasil. Como fica a questão do imóvel para a Receita? Não está alugado e as contas bancárias? O imóvel não tem problema, pode continuar. Agora, a conta bancária, você é obrigado a comunicar ao banco que você não é mais residente no Brasil. A maioria dos bancos não permite a conta bancária de não residente. Uma exceção hoje é o Banco Santander, que está oferecendo esse produto, e o Banco Rendimento, que tem um produto até online, você consegue abrir a conta de não residente. É muito bom.
O Rafa pergunta, é possível negociar a dívida no Canadá e no Brasil? Negociação de dívidas. Bom, aqui no Canadá é bem comum, acontece bastante, e eles são, assim, bem abertos na questão de negociação, e tudo vai depender da situação da pessoa, vai depender de quanto a pessoa deve e do esforço que a pessoa está fazendo para pagar, mas muitas vezes a pessoa define um valor mensal que ela consegue pagar, se define, né, via telefone, e muitas vezes débito em conta, se faz um débito em conta, e aí a pessoa vai debitando aqueles valores ali até que a dívida seja quitada. Mas o importante é que é sempre corrigido a 6% ao ano. Não tem uma isenção de juros, assim, nesse caso. Fantástico isso. No Brasil, até existe essa negociação de dívida com a Receita, mas ela é muito focada em empresas e grandes contribuintes. Até saiu uma portaria recentemente falando sobre isso, mas não é o padrão. Jamais pelo telefone, né? Demanda um tipo de processo administrativo, alguma coisa assim, um pedido. Muitas vezes até uma negociação como se fosse judicial mesmo, né? Ou se não judicial com advogados, o governo, procuradores. Então, no Brasil, isso é bastante mais limitado. O que existe muito no Brasil são alguns programas, às vezes, de perdão ou de parcelamento de dívida. Eles saem aí periodicamente, aí sim. Mas a negociação direta até existe, mas muito, muito mais restrita. Isso é bem interessante, só complementando, o Adler comentou de a Receita Federal não fazer o atendimento por telefone, né? Aqui eu já encontrei pessoas me perguntando sobre o atendimento da CRA, e, tipo, não existe um prédio da CRA para te ir pegar uma ficha e falar com alguém, não existe. Simplesmente não existe. É tudo por telefone, não interessa o tamanho do teu problema. Interessante. É tudo por telefone. Não existe uma sala com cadeiras para ir lá pegar uma ficha. Não tem o fiscal da Receita Federal te esperando? Não para essas situações de atendimento. Eles vão no teu endereço, se for preciso, mas essa questão de ir buscar o atendimento é por telefone. Ou carta, eles adoram carta. A gente tem uma pergunta para o Adler. Você pode sugerir bancos do Brasil que mantenham contas de não residentes? Eu acabei de falar, os principais hoje que eu tenho usado são o Banco Santander, algumas agências abrem, não todas, e o Banco Rendimento acabou de lançar uma espécie de serviço online para abertura de conta de não residente, que está funcionando bastante bem. Alguns outros bancos estão correndo atrás disso também. O Banco Semear, que até de Minas, está com esse produto, prometeu agora fazer até melhorias nele, e existem outros bancos que fazem, tá? Mas esses bancos que eu estou falando, eles têm uma cobertura mais ampla, assim, não requerem um investimento mínimo muito alto. Se você for colocar lá R$1 milhão, qualquer banco vai abrir para você. E o próprio Itaú abre conta de não residente, mas ele cobra taxas muito caras. Então, esses que eu estou falando cobram taxas bem amigáveis, assim, e são viáveis. Perfeito. Pergunta do Vitor. Fiz saída definitiva do Brasil, recebo aluguel no Brasil. Esse ano será meu segundo ano de tax return do Canadá. Terei que incluir imóvel e renda no tax canadense? Deveria ter incluído desde o início, se não incluiu. E a questão lá no Brasil vai depender. Se ele informou, né, Adler, acho que é melhor tu explicar. Se ele fez as etapas que ele deveria ter feito no lado brasileiro, né? Mas aí, no caso, ele falou que ele tem imóveis no Brasil e não tem imóveis no Canadá, não, né? Isso. Ele fez saída definitiva do Brasil, ele recebe aluguel do Brasil e este ano será o segundo ano de tax return no Canadá. Terei que incluir imóvel e renda no tax return canadense? Ah, sim. É como o Rodrigo falou, tem que incluir. No Brasil, ele já não declara mais imposto de renda, porque ele já fez saída, mas ele tem que pagar as DARFs mensais de 15%. Não declare imposto de renda mais, tá? Não declare como isento, não declare nada. Você não entrega mais declaração. Junta os recibinhos da DARF, manda para quem estiver preparando o tax canadense, a gente faz a compensação e reduz o imposto a pagar. E se o imóvel tiver valor acima de $100 mil canadenses, entra naquele outro requerimento, que é um requerimento separado. Então, vamos lá. Acho que a última pergunta do dia. Raquel, tem uma empresa limitada no Brasil e no Canadá uma empresa individual não limitada. Também tenho isenção desta empresa de tributo por dividendos? Rodrigo, eu vou começar aqui
E aí você pega aí, tá? Eu acho que é o caso que a gente comentou antes. É porque se você é não residente no Brasil, se você já comunicou a saída, declarou a saída, você tem que nomear um procurador no Brasil e você não pode ser diretora dessa empresa. Então, se você for a única dona, uma das principais donas, e tiver declarado a saída, você tem que regularizar isso. Uma das etapas da regularização é fazer uma declaração junto ao Banco Central de que você é uma investidora, entre aspas, estrangeira, né? Ou seja, uma investidora não residente. Então, se você declarou saída, tem que tomar esses cuidados. Se você não declarou saída, você não precisa fazer nada disso. Mas todo o seu rendimento da empresa canadense, dividendos e salário de diretora pela Labore, aí é o contrário, você tem que declarar no Brasil e pagar imposto aqui. Entendeu? O dividendo estrangeiro e o prolabore estrangeiro, os dois são tributados com a tributação normal, pode chegar a 27,5%. Então, a sua definição como residente ou não residente vai ser muito importante. Acho que agora o Rodrigo vai falar do lado dele aí, né? Quando ela comentou, Daniela, me deu a entender que era uma empresa individual no Canadá, eu acho que ela falou, né? Seria uma estrutura mais simples. Isso, empresa individual no Canadá, mas a limitada no Brasil. Isso, exato. Então, a individual aqui no Canadá, ela vem a ser praticamente como aquele trabalho, como um trabalho self-employed, de novo, ele vai entrar dentro da tua renda pessoal e aí não corre por aquelas vias de business income que o Adler comentou, tipo de dividendos ou de salários. Acaba não tendo essa via comercial, acaba sendo tudo renda como um trabalho avulso, entende? E aí vai entrar no tax return canadense, vai gerar um imposto a pagar, e que pode ou não ser compensado lá no Brasil, naquela questão da parte federal, no caso, né? E a parte da empresa limitada lá no Brasil, se ela tiver condições de, né, deslocar parte daquele rendimento para distribuição de lucros para sócios, por força do acordo, né, bilateral Brasil-Canadá, que aquela porção não é tributada aqui. Situação, tá vendo? Cheia de detalhezinhos aí, depende de como o dinheiro vai e volta. Justo, tem muitos detalhes. Então, só explicando o caso da Camila, ela falou, minha dúvida é em relação ao Brasil. Eu sempre paguei os impostos no Canadá. Minha dúvida é se terei que pagar taxas retroativas, né, no Brasil, baseado nos meus rendimentos no Canadá. Então, aí, se ela continua como residente fiscal no Brasil, declarando imposto aqui e tudo, sim, vai ter que pegar a renda do Canadá, trazer para o Brasil e jogar naquela tabelinha que a gente apresentou, né? Não faça isso sozinha, talvez entre em contato conosco que a gente te ajuda. Agora, se ela já declarou saída no Brasil, aí sim, aí se ela já declarou saída, não tem que pagar sobre as rendas canadenses. Ela só vai ter que tomar cuidado para formalizar essa empresa dela aqui no Brasil. Esses registros que eu falei, Banco Central, ajuda comercial e tal. O Felipe pergunta se o Nubank é uma ótima opção, tudo online. Não, porque o Nubank é um banco comum. Ele, que eu saiba, não oferece conta de não residente. Então, não resolve. O pessoal confunde o fato de ser online, mas, na verdade, é um banco brasileiro que opera para clientes brasileiros. Acho que agora o Nubank até já virou banco. Ele começou como uma instituição de pagamento, que era o nome técnico desse banco online. Agora, acho que até já tem a licença bancária completa, mas, de qualquer forma, não interessa. Ele não, que eu saiba, não oferece esse produto de conta de não residente. Entendi. Gente, acabamos aqui as perguntas, foi uma sabatina enorme, foi um prazer enorme poder estar aqui com vocês e ajudando. Você vê que o pessoal está aflito, né? Até porque... É a época do tax. Exatamente. Claro. Qual que é o prazo para comunicar e qual que é o prazo para declarar imposto de renda, gente? Esse é o recado principal. Bom, aqui no Canadá, para a maioria das pessoas é final de abril e para quem tem renda de self-employment é 15 de junho. Mas o quanto antes, né, a gente começar a falar e organizar os números, é sempre melhor. A comunicação de saída é feita até fevereiro do ano seguinte em que você sai. Então, se você sai em março, você pode fazer agora, como pode fazer até fevereiro do ano seguinte. Mas mesmo fazendo para frente, em fevereiro, você tem que dar a data da saída que você definiu como saída, né? No caso aqui, em março, aí que você entregue para frente. A declaração de saída é sempre em abril, aqui no Brasil, todos os anos no mês de abril. A declaração de saída você faz normalmente só uma vez, tá? Você faz uma vez e não entrega mais nada no Brasil. Depois disso acabou. Normalmente você faz no ano seguinte ao ano em que você saiu. É isso. Perfeito, pessoal. Então, muito acho obrigado, que viu?
Muito obrigada a vocês pelo tempo de vocês. Eu, Daniela, Reza e o Bares, a equipe da INGWI agradece o tempo, o critério para vocês responderem questões, casos especiais, caso a caso. Isso é muito importante para o pessoal entender que não é uma coisa simples, que não dá para resolver de qualquer jeito, que precisa de uma ajuda especializada para não perder dinheiro, né? Para a gente não ter aí, digamos assim, um descontentamento de ter que pagar algo que poderia ser evitado ou que poderia ser planejado de uma maneira melhor, né? Então, nós aqui da INGWI, a gente agradece, tá? A presença, tivemos aí um número enorme de participantes, conseguimos responder todas as perguntas, estamos disponíveis caso vocês tenham perguntas, tanto ligadas à imigração, como o momento de plano de imigração, que é toda essa preparação que envolve você vir para o Canadá e você trazer os seus recursos para o Canadá e organizar a sua vida no Canadá. Como o Reza falou, o problema né, de imposto não interfere você virar um cidadão canadense, mas pode tirar recursos que vão fazer falta do seu plano de imigração. Imagina que você recebe uma multa aí de 100, de 200 mil reais, certamente isso, podendo ser evitado, vai ajudar você a planejar melhor a sua permanência no Canadá. Então, esse é o nosso objetivo, lembrar as obrigações, ensinar o melhor caminho para a gente cumprir e trocar informações para ajudar os brasileiros que devem estar arrancando os cabelos para justamente fazer a comunicação, como você disse, até final de fevereiro, e as declarações, tanto no Brasil quanto no Canadá, dependendo do caso. Foi um prazer, Daniela. Muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado. Muito obrigada. Parceria. Muito obrigado, Daniela. Obrigado a todos. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Agradeço vocês pela participação, presença e apoio. Tchau, tchau, pessoal.